E nós vamos, mais uma vez, iniciar a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, mas hoje pela manhã eu gostaria de fazer uma leitura no Evangelho de João, Evangelho de São João, no capítulo 17. Vamos ler os 5 primeiros versos, Evangelho de São João, no capítulo 17. Nós vamos fazer essa leitura juntos também, em pé, em reverência à palavra de Deus, e depois nós faremos uma breve oração. Evangelho de João, capítulo 17, verso 1 até o verso 5. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. João 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Amém. Pai, mais uma vez, Senhor, nós somos gratos, realmente com o coração cheio de alegria também, nessa manhã. O dia do Senhor, o dia de louvor, de adoração e de gratidão, Pai. Nessa manhã nós somos realmente felizes, porque o Senhor é um Deus que se importou com nós, miseráveis pecadores, e enviou o teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Pai da Glória, para glorificar a Ti, Senhor, e fazer uma obra grandiosa, uma obra gloriosa e ao mesmo tempo uma obra generosa que veio ao nosso favor, Pai. E nessa manhã nós te pedimos graça, te pedimos sabedoria para juntos meditar na Tua palavra. Nós reconhecemos que precisamos, Pai, que dependemos do Senhor. Então, o Teu Santo Espírito, que é o autor da palavra, Ele mesmo seja o nosso professor nessa manhã. Nos ajuda a todos os professores dessa escola bíblica, desde a sala dos pequeninos até a nossa aqui, Senhor. Que a Tua palavra venha mesmo cheia de graça e de verdade e faça o propósito que ela mesma faz, que é edificação da Tua igreja, do Teu povo, Pai, e também a salvação do pecador perdido. Então nós entregamos essa escola bíblica em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, e depois nós vamos assim aplicar essa leitura que nós fizemos no Evangelho de João. Amados, é o apóstolo Paulo. Nós estamos assim já mais de um ano na carta, mas terminamos a introdução, onde nós vimos a identificação do remetente, que era Paulo. Nós vimos a identificação do destinatário, os amados de Deus que estão em Roma, a igreja. Nós vimos a intenção do apóstolo, seu projeto de vida em relação à igreja. E estamos agora propriamente entrando na carta, não é? A instrução para a igreja, a doutrina, os ensinamentos. E
o apóstolo Paulo, dirigido por Deus, deixou essa maravilha, né, da instrução para o povo de Deus. E semana passada nós estávamos aqui no capítulo 1 e o verso 16, quando Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, amados, nós vamos, assim, nessa manhã estamos vendo o poder do Evangelho, a grandeza do Evangelho, a gloriosa obra do Evangelho. O que Paulo quer dizer mesmo, porque ele expressa, ele diz: o Evangelho é o poder de Deus, ou seja, o poder de Deus é revelado pelo Evangelho. E semana passada eu estava mostrando para os amados o que realmente está envolvido e o que realmente representa o Evangelho como o poder de Deus, a grandeza que é. E muitas vezes até é ensinado: o Evangelho é as boas novas, o Evangelho salva o pecador. Sim, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, como está escrito. Mas é muito maior do que isso. É grandioso, é poderoso, é glorioso. E nós estávamos vendo que antes de salvar o pecador, o Evangelho fez uma grandiosa obra. E semana passada nós estávamos mostrando que, primeiramente, é com Deus, é relativo a Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. E eu mostrei para os amados irmãos que Deus é eterno, né? Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é glorioso. E a glória de Deus, ela foi mesmo ofendida. Houve um ato de ofensa. E eu mostrei semana passada de quem foi o autor dessa ofensa, né? Lúcifer, o príncipe, o maior da criação de Deus, o diabo, Satanás, ofendeu a Deus. O autor do pecado fez uma ofensa à glória de Deus, porque Deus diz: a minha glória, né, o meu poder, eu não vou dividir com nenhum outro, com ninguém. E o diabo teve a petulância, né, de se exaltar e queria mesmo até tomar o trono de Deus. E a Bíblia é bem clara em relação a isso. O seu orgulho, né, a sua prepotência, a sua ousadia. E Deus, irmão, não divide a glória dele com ninguém. E ele foi mesmo, a Bíblia diz, expulso do céu, da presença de Deus, mas manchou, ofendeu a glória de Deus. E não só no céu, né, mas ele desceu para a terra. E toda a criação de Deus também foi ofendida na sua glória. Aliás, né, tudo que foi criado, tudo que foi feito, foi para o louvor da glória de Deus. O apóstolo Paulo aqui em Romanos, no capítulo 8, no capítulo 11 e no verso 36, ele diz assim, né? 33, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.
A ele, pois, a glória eternamente. E amém. A glória de Deus, irmãos. E semana passada eu mostrei vários versículos, né, e passagens para nós assim entendermos o quão grande é a glória de Deus, o quão poderoso é esse Deus, mas foi manchado assim, o diabo, né, o autor do pecado. E toda a criação que foi feita pela palavra de Deus, pelo seu poder, para a glória de Deus, o diabo veio e fez um estrago, né? Gênesis capítulo 2, aliás, capítulo 1, nós terminamos semana passada mostrando isso. Veja, Gênesis capítulo 1 e no versículo 26. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem. O homem foi criado por Deus com um propósito, irmãos, para louvá-lo e glorificá-lo. E Deus deu a esse homem a autoridade, o poder sobre toda a criação como o seu representante aqui. Para quê? Para glorificar a Deus acima de todas as coisas, né? E diz aqui, olha, criou Deus homem e mulher, o casal, macho e fêmea, com um propósito, né? Diz ali, Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto e que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, a toda a erva lhe será por mantimento. E assim se fez, não é? Pelo poder da palavra de Deus. Veja, irmãos, viu Deus quanto tudo fizera, e eis que era muito bom. Lembra disso? Deus fez tudo para o louvor da sua glória. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra grandiosa, né? Obra mesmo gloriosa, que revela a grandeza de Deus e o seu poder. Feito isso, diz aqui a palavra de Deus, nesse dia descansou Deus de toda a obra que tinha feito e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. O dia de descanso, né? O dia de louvor, de adoração, de gratidão a Deus. Deus deixou um dia. Deus, né, trabalhou 6 dias e no sétimo dia ele descansou para o louvor da sua glória. E diz aqui, né? Porque nele descansou de toda a obra que fizera como Criador. Veja o verso 4, irmãos. Esta é a gênese, é a história dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Essa é a revelação de Deus, né? Da sua glória na própria criação. Mas o que aconteceu? O diabo, o autor do pecado, já ofendeu a Deus no céu, foi expulso e veio terminar a obra dele aqui até na terra e na criação. E os irmãos sabem bem, né? Acredito, no capítulo 3 de Gênesis mostra a interferência do diabo,
o autor do pecado, ali nessa obra em que Deus deixou um homem, né, a sua imagem, a sua semelhança, como responsável por guardar, por cuidar, por zelar, para glorificar a Deus. E o diabo usou mesmo da sua astúcia, da sua malícia, da sua maldade, e mesmo conseguiu fazer com que o homem pecasse, né? A responsabilidade era do homem, foi a ele entregue, e ele usou, né, a parte mais frágil. Enfim, o homem caiu, irmãos, ofendeu a glória de Deus, e a Bíblia diz que houve e há as consequências desse ato de desobediência, desse ato de rebeldia. A glória de Deus foi mesmo ofendida. E o que aconteceu? Aqui diz, né, Gênesis capítulo 3, e o versículo 14, as consequências desse ato. Diz aqui, olha: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais selváticos, e o és entre todos os animais domésticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás do pó os dias da tua terra. Porém, inimizade entre ti e a tua descendência, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Toda a descendência da raça caída, não é, irmãos? Virou inimigo de Deus, o pecado. E o descendente da mulher é o Cristo. Aqui é uma antecipação até desse evangelho que nós vamos ver, que é o poder de Deus, né? Mas a Bíblia diz aqui, inimigos. Mas olha que a mulher foi sentenciada também. Consequências: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás luz aos filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Sentença ao homem. E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, né, obedeceste a ela e não a mim. Esse foi o problema do Adão, né? Ele desobedeceu a Deus e obedeceu a sua mulher. Não estou nada contra a mulher, não, mas aqui o ato de desobediência foi contra Deus. Temos que ter muito cuidado, né? Diz aqui a palavra de Deus: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse. Veja, maldita é a terra por tua causa. Irmãos, toda a criação sofreu as consequências, né? Não só a parte do homem e da mulher, mas a própria criação, a própria terra foi amaldiçoada. Maldita é a terra por tua causa. Diz assim: em fadigas obterás dela o sustento durante os teus dias de vida. Nós sabemos, irmãos, que antes, né, o trabalho era prazeroso. Era mesmo uma coisa que Deus diz aqui, olha, em Gênesis 2, 15, quando Deus deu a ordem ao homem: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para quê? Para trabalhar, para cultivar, para o guardar. Eu já vi uma expressão até dos homens dizendo: eu queria matar quem inventou trabalho, né? Já ouviram isso? Ok, não é? O trabalho, ele dignifica, ele também é prazeroso, mas aqui, pelo ato de desobediência do homem, o trabalho se tornou penoso, né? É difícil, não é fácil não. Todos aqui acreditam que trabalham, né? Cansa, né? É duro,
ganhar o pão de cada dia. É com muito suor, irmãos. Não estou falando aqui dos que ganham fácil, não, né? Mas o verdadeiro é com suor. E diz aqui, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Isso não mudou, não. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Irmãos, toda a criação foi afetada por esse ato de desobediência. E tu comerás erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então nós estamos vendo aqui, né, o quão afetou esse ato de desobediência, de desonra, de ofensa à glória de Deus. Toda a criação foi afetada. A raça humana caída, caiu em desgraça, né? Porque a Bíblia diz aqui, ao pó tornarás. Ou seja, o homem, irmãos, foi criado para ser eterno. Não tinha morte, não, né? Ele foi criado para ser eterno, e ele é sim, mas devido a essa ofensa, a Bíblia diz, né, através desse ato de desobediência, passou a morte a todos os homens. Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou o quê? A todos, pois todos pecaram. Então, o fruto dessa desobediência somos nós, né? Filhos de Adão e Eva, pecadores, desobedientes, ofensores da glória de Deus. Então, amados, a glória de Deus foi ofendida no céu, na terra, em toda a criação. E mais, você viu aqui que Deus deu a autoridade ao homem de dominar, né? E essa autoridade foi perdida, foi entregue ao inimigo. E eu provo para você, né? Veja Lucas, capítulo 4, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a Bíblia mostra aqui, quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele foi revelado ao mundo, né? E a Bíblia diz que ele, mais à frente vamos ver, veio mesmo cheio de graça, de verdade, e vimos a glória como do unigênito Filho de Deus. E ele cheio de graça, de glória e de poder, aqui Lucas capítulo 4, Jesus diz assim, olha, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, né? Logo mesmo na revelação do Evangelho, porque Jesus Cristo é as boas novas de Deus, é o Evangelho de Deus, nós vamos ver. E na revelação de Jesus Cristo foi esse embate, não é? Com o diabo. Isso é muito importante. Nada comeu naqueles dias, ao fim de 40 dias, na qual teve fome. Disse então o diabo, olha a mesma tática que ele usa, né? Semeia dúvidas. É isso que ele faz. Semeia dúvidas na tua vida. Se és, ele chegou com o mesmo a regra, né? Aquele que ele faz. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus respondeu, está escrito. Irmãos, aqui é um bom exercício para a sua vida e para a minha vida, né? O diabo, ele vai semear. Tu és realmente um filho de Deus? Tu és um crente? Olha como está, né? Irmãos, responda com a palavra de Deus. Está escrito. E está escrito. A Bíblia diz que aquele que crê, aquele mesmo que entrega a sua vida, Deus dá o poder de ser feito um filho de Deus. E hoje pela manhã, até aqui na ceia,
nós estávamos lembrando disso. Realmente ser um filho de Deus é fato, não é verdade. Mas diz aqui, não é? Não só de pão viverá o homem. Mas o versículo continua, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas olha o que o diabo disse. E o diabo levou Jesus, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Isso aqui é muito importante, amados. O diabo pegou Jesus, levou ao monte, mostrou todos os reinos e a glória desse mundo. E olha o que ele disse para Jesus. Disse o diabo: dar-te-ei esta autoridade. Está vendo? Dar-te-ei esta autoridade e a glória destes reinos. Por quê? Porque ela me foi entregue. Ela me foi entregue. Escute, irmão. E eu a dou a quem eu quiser. Talvez seja uma revelação para ti nessa manhã, não é? O diabo, ele recebeu a autoridade dos reinos desse mundo. E quem deu a ele foi o Adão, naquele momento em que ele desobedeceu a Deus e obedeceu ao inimigo. Foi passada a autoridade, que agora pertence, né, nesse momento aqui, ao diabo, o reino e as glórias desse mundo. E veja, eu dou, o diabo disse, a quem eu quiser. Jesus não contestou, não. Não contestou, porque o diabo estava falando a verdade, né? Então, esse ato de ofensa foi grandioso, afetou, irmãos, toda a mesma criação. A autoridade que era do homem foi entregue ao diabo, né? E a raça, como consequência, toda caída. O pecado, a ofensa a Deus. E nós acabamos de citar agora há pouco, né? A Bíblia diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também todos pecaram. Veja, não é? O que envolveu essa ofensa à glória de Deus, nos céus, na terra, na criação de Deus, e tudo mesmo a autoridade perdida, e a raça humana caída, todos na mesma condição de pecadores perdidos. Então, quando eu leio assim, que o Evangelho, né, é o poder de Deus, o que implica o poder de Deus realmente? O que foi feito, né? Aí sim, Deus atua, Deus age e Deus agiu. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, né? A ação de Deus através do Evangelho. E o Evangelho, irmãos, nós estamos vendo que é o poder de Deus. E tudo que ele vai, assim, né, eu coloquei assim, restaurar a glória de Deus. Resgatar a autoridade que foi perdida. E redimir não só a raça humana, mas toda a criação. Então, a potência do Evangelho é dinamite, é poder de Deus. E, amados irmãos, Deus agiu, né? E a Bíblia diz que em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, o verbo, a Trindade vai trabalhar, né? Esse Deus glorioso, que não divide a glória com ninguém. Ele diz assim, no princípio, João 1, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A sua palavra, o seu poder. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, Deus vai agir, né? Não ficou na glória lá no céu, mas desceu
E no verso 14 diz assim, olha, e o verbo se fez carne. Tabernaculou, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio, veja, de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Marque bem isso, né? A glória de Deus agora desceu nessa terra. Tabernaculou e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. A glória de Deus assim desceu. Por isso que eu li o Evangelho de João, no capítulo 17, e nós vamos para lá agora, quando diz assim, olha, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, né? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, com um propósito, fazer uma obra grandiosa, poderosa, gloriosa. E aqui nós vamos ver mesmo a grandeza que é o Evangelho, do poder de Deus. Então Jesus disse assim, olha, Pai, é chegada a hora, não é? Chegou o momento. É agora. O quê? Diz assim, glorifica ao teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Irmãos, a primeira coisa é em relação à glória de Deus que está envolvida aqui. A grandeza de Deus, o poder de Deus. Então, primeiramente, é a Ele. O nosso mestre, né, pastor Fred, dizia, Herbert, o Calvário é muito mais do que nós pensamos e nós vamos ver, né? Veja a grandeza que é o Evangelho. Então diz assim, olha, assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Verso 4, irmãos. Olha a potência que é. Jesus diz, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me confiastes para fazer. E agora, chegou o momento, né? Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Está vendo, irmãos? Né? A grandiosa obra do Evangelho foi glorificar a Deus. E quem fez isso? O último Adão. Né? A Bíblia diz que o primeiro Adão recebeu, né, toda a autoridade. O primeiro Adão, ele perdeu essa autoridade, entregou ao inimigo, mas o último Adão, não é o segundo Adão, não, é o último. Ele veio para resgatar a glória de Deus perdida, restaurar, e com essa obra grandiosa, né? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me destes a fazer. Então vamos ver, não é? Evangelho de João, no capítulo 12, volte aqui, diz assim, olha, no versículo 23. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora, é esse o momento, de ser glorificado o Filho do Homem. Veja, irmãos, é tudo em relação à glória de Deus, né? Chegou o momento de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz fruto, vai frutificar. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. São coisas até difíceis de ouvir, né? Você quer ganhar a vida eterna, então tem que perder essa aqui. É isso que Jesus está dizendo, né? Perde.
tem até que odiar essa vida aqui. Já pensou? Você odeia essa vida aqui para ganhar a vida eterna? É isso que ele está dizendo. Mas veja, irmãos, aqui no versículo, descendo a leitura, verso 26. Se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. São ensinamentos maravilhosos, mas o que eu quero mostrar é mais adiante. Agora, Jesus disse, está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora? De forma nenhuma, né? Mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Jesus veio com esse propósito. E qual é? Pai, glorifica o teu nome. Jesus veio fazer uma obra grandiosa de glorificar a Deus, o nome de Deus, né? Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Veja o verso 31, meu amado. Chegou o momento, a hora de ser julgado este mundo. E o seu príncipe agora será expulso, né? Começou a grandiosa obra de Deus nessa terra. Primeiramente, glorificar a Deus. E diz aqui, né? Chegou o momento de ser julgado este mundo e o seu príncipe será expulso. O diabo vai ser agora colocado no seu devido lugar. A Bíblia diz que ali na cruz do Calvário, Cristo, ele venceu o diabo, venceu mesmo as potestades, venceu os principados, ou seja, subordinou o diabo, né? Tirou a cabeça, a autoridade. E o apóstolo Paulo, aqui, aliás, o apóstolo João, lá em 1 João, no capítulo 3, e o versículo 8, ele diz assim, com esse propósito, com esse motivo, né, para fazer isso, se revelou o Filho de Deus, se manifestou o Filho de Deus, Jesus, para o quê? Destruir, aniquilar as obras do diabo. Então o diabo aqui, meus amados irmãos, ele foi derrotado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, e no versículo 15, ele diz assim, olha, e despojando os principados e as potestades. Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, despojando, desprezando, e diz, triunfando deles na cruz, derrotou totalmente o diabo, né? Então, a obra do Calvário, essa obra grandiosa, essa obra gloriosa, primeiramente foi a restauração da glória de Deus. Deus ficou satisfeito. A sua justiça foi feita novamente ali no Calvário, quando Jesus mesmo subordinou o diabo. E não só isso, né? Volte lá em João, diz aqui, olha, Evangelho de João no capítulo 12, e no verso 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E foi, né? A derrota do diabo foi a vitória de Cristo, ali na cruz do Calvário. E diz, olha, verso 32, o Senhor Jesus falando, e eu, quando for levantado da terra, ou seja, o tipo de morte que Jesus foi mesmo condenado, né? Ele foi crucificado, e quando eu for levantado da terra, diz assim, olha, atrairei todos
a mim mesmo. Irmãos, aqui está incluída tudo, todos, toda a criação volta para o poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Muitos falam que Jesus morreu só pelos salvos, né? Não. De forma nenhuma. Sim, pelos salvos. Mas Jesus morreu por todos. Estava envolvido toda a criação, toda a glória de Deus. E aqui diz, quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Tudo pertence a Deus agora, na pessoa de Jesus Cristo. A terra, né? A criação, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Aqui em João, aliás, em Romanos, no capítulo 14, olha o que diz aqui, não é? Verso 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos, ou seja, todos. Jesus é o Senhor de todos. Filipenses capítulo 2, bem conhecido aqui da nossa igreja, no versículo 5 em diante, mostra, né, essa grandiosa obra que eu estou mostrando para os irmãos. Diz, olha, tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O último Adão, né, com seu ato de obediência, com esse ato mesmo de justiça, fez o que o primeiro Adão perdeu, a desobediência, a injustiça. Mas diz aqui, olha, pelo que também Deus, está vendo? O exaltou a Cristo, primeiramente porque ele ressuscitou. Jesus não ficou na morte, né? O único nesse mundo que venceu a morte, ressurreto. Não só isso, né? Jesus foi glorificado, exaltado, está entronizado à destra de Deus, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu, veja, o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Para quê? Para a glória, né? Para a glória de Deus Pai. Então, amados irmãos, quando Cristo ele veio como a glória de Deus nesse mundo, essa grandiosa obra, primeiramente era de mesmo restabelecer, né? Restaurar essa ofensa à glória de Deus. Resgatar a autoridade que o homem tinha entregue ao diabo. E, assim, remir, né? Remir toda a criação. Pertence ao Senhor Jesus, é dele, né? Se você ver aqui mesmo em Romanos, no capítulo 8, olha só, interessante isso, né? Romanos capítulo 8 e o versículo 18, diz assim, olha, porque para mim, diz o apóstolo Paulo, tenho por certo, ele não tem nenhuma dúvida, né? Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são de se comparar com a glória, que a glória por vir a ser revelada em nós.
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação está aguardando esse dia, né? Pois a criação está sujeita à vaidade, ao pecado. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem? Né? Adão, com o ato de ofensa, sujeitou mesmo, ficou sujeito ao diabo. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então veja, né, essa grandiosa obra de Jesus Cristo vai mesmo restaurar a glória de Deus, vai resgatar e resgatou a autoridade perdida e a redenção de toda a criação. Nosso pastor dizia, né? Satisfez a justiça de Deus. Sim, esse ato, né? Subordinou o inimigo, o diabo. Sim, subordinou. E salvou o pecador. Sim, salvou o pecador. Mas agora, né, tudo pertence ao Senhor. Tanto os vivos como os mortos. Então, quando Paulo diz aqui em Romanos, no capítulo 1, e no versículo 16, ele diz assim, pois não me envergonho do Evangelho. Paulo não tinha nenhuma vergonha, né, de ser um crente, de ser um salvo. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, irmãos, eu acredito assim, tentei, né, mostrar para os irmãos a grandiosidade que é o Evangelho, né? Através do Evangelho, não só, como diz aqui, é o poder de Deus para a salvação, mas o que o Evangelho fez, né? A grandeza, a grandiosidade do Evangelho. Então Paulo diz, olha, pois não me envergonho desse Evangelho, porque é o poder de Deus. Aí sim, né? Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então a instrução para a igreja, né, a base do ensino que nós precisamos saber, primeiramente é tudo pelo Evangelho. O Evangelho é a revelação de Deus. O Evangelho revela mesmo o poder de Deus. Aí Paulo diz aqui no verso 17, né? Porque, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A revelação mesmo da justiça de Deus. Um Deus, irmãos e amados, santo, 3 vezes santo, justo, né? E revelou-se a nós e a sua justiça realmente pelo Evangelho, revelada, porque foi um ato de justiça, né? O justo, Cristo, a Bíblia mesmo declara, o justo morreu por nós os injustos. Por quê? A justiça de Deus é um dos seus atributos, assim como o seu amor, a sua justiça, e tem a mesma importância. Uma não é maior e nem menor que a outra. Todas os atributos de Deus têm o mesmo nível. E Paulo aqui está preparando porque é a revelação de Deus para a humanidade. E ele bota em primeiro lugar a revelação do Evangelho como o poder de Deus. Vai mesmo chamar a atenção para essa justiça de Deus, a revelação de Deus. E diz assim, né? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e é de fé em fé, como está escrito, o justo, ele viverá por fé. Então nós somos nessa manhã realmente privilegiados, não é? Um privilégio meu e seu de estar aqui nessa manhã, de receber
a instrução de Deus. Saber que todo o poder de Deus, ele realmente se revela pelo Evangelho. Toda a justiça de Deus, ela é revelada pelo Evangelho. E diz assim, né? É pela fé. Como está escrito, o justo, ele viverá pela fé. Amados, a vida de fé, a vida cristã, ela começa mesmo com a salvação, com a justificação, com esse ato, né, de justiça de Deus. Por isso que Paulo diz, né, é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que nele crê. A vida de fé, ela continua, como diz aqui, a justiça de Deus se revela no Evangelho e é de fé em fé. Por quê? O justo, ele viverá pela fé. É uma vida, né, de fé. Ou seja, é Deus agindo. O Paulo diz, né, lá em Gálatas capítulo 2, 19 e 20. Vocês lembram? Gálatas 2, 19 e 20. Exatamente. Vamos lá, né? O povo não está lembrado. Olha o que o Paulo diz aqui. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. É a fé de Deus. É Deus que coloca a fé. Eu e você não temos, né? É um dom, é um presente de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom. É Deus que dá essa fé. Então eu vivo, Paulo diz, pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, ela continua, né, a nossa salvação. Ele escrevendo mesmo aos Romanos, diz, aquele que chamou, aquele que te chamou, esses ele justificou. Esses que ele justificou, ele glorificou. Então, a vida de fé, ela começa com a salvação, com a nossa justificação, ela continua, né, pela fé do Filho de Deus, na nossa vida diária, na nossa conduta diária, na nossa santificação, e ela vai concluir com a nossa glorificação. Então, eu estou dando assim essa introdução porque a instrução do versículo 18 até o final da carta, né, é a vida prática para a igreja, é a vida prática para o salvo, para o justificado, que começa mesmo pelo poder do Evangelho. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo vai mostrar, vai revelar, e ele começa pelo principal, pelo poder de Deus, que é a salvação, pela justiça de Deus, que é a justificação. E ele vai revelar também, veja no verso 18 aqui, porque a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, a revelação do juízo de Deus, da ira de Deus. Então, fazendo essa introdução, né, esse resumo, aqui está envolvido todo o Evangelho de Deus. A Bíblia diz, né, o Senhor Jesus, quando ele mandou o Espírito Santo, ele convencerá o homem, né, do pecado, da condição do homem, da justiça de Deus,
e do juízo de Deus. E a ira de Deus faz parte, sim, irmãos, dessa de toda o que está envolvido o Evangelho. Deus é justo e nossa luz ali já acendeu, né? Então, nós vamos ficar por hoje, nessa manhã, quando Paulo diz assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A revelação de Deus, o poder, né, a glória, a grandiosa obra de Jesus Cristo. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, foi revelada, foi vista, né? E é pela fé que nós recebemos, como está escrito, o justo viverá pela fé. E toda a carta de Romanos, nós vamos ver isso, Paulo mostrando a justificação pela fé, pelo Evangelho de Deus. E como o justo vai viver pela fé, até assim o dia da nossa glorificação. São ensinos maravilhosos, irmãos, profundos, e realmente nós não nos sentimos nem aptos a isso. Mas eu lembro que o pastor Fred dizia assim, ele foi criado no Evangelho, desde novo. Ele dizia que com 4 anos de idade ele já recitava, né, o Salmo 23. Mas ele chegou à idade, ele andou, né, andou fora da igreja, mas com 18 anos o Senhor mesmo confirmou, salvou, tirou o mesmo das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele disse que de manhã, quando o pai dele voltou do trabalho, deu um embrulho para ele. E ele abriu, era uma Bíblia. Ele disse, Fred, eu não sei aonde foi, eu não sei como foi, mas eu queria te dar um conselho, meu filho. Na sua nova vida cristã, muitos vão dizer para você ler o Evangelho de João, logo que nós nos convertemos, e é bom, leia mesmo o Evangelho de João. E eu aconselho até nessa manhã, né? Muitos vão te dar outros conselhos, mas você é uma pessoa que já tem conhecimento, né? Então comece a ler o livro de Romanos. Você vai ler o livro de Romanos e não vai entender muita coisa, não. Depois, releia novamente, e faça isso até Deus te chamar ou Jesus voltar. E você vai ser um crente firmado, né? Um crente doutrinado. E eu aprendi isso também, irmãos. Faz 21 anos que eu leio o livro de Romanos. E a gente só arranha, né? Eu fico até triste porque me falta palavras. Mas vamos ler o livro de Romanos, né? Vamos estudar o livro de Romanos. E que Deus nos dê essa graça, porque o Romanos é a justificação. É o poder de Deus, é o Evangelho de Deus que salva. E não só isso, né? O Evangelho tão poderoso que restaurou essa glória, resgatou mesmo a autoridade e salva, né? Até pecadores como eu, como nós. Pai, eu te louvo, Senhor, e nós te agradecemos, Senhor, por essa carta tão especial, carta aos Romanos, que o Senhor deixou para toda a tua igreja e usou grandemente esse teu servo, o apóstolo Paulo, e ainda ecoa, Pai, em nossos corações a grandeza, a gloriosa obra do Evangelho, que é o poder de Deus, a glória de Deus, mas ainda, Senhor, salva miseráveis pecadores como nós. Não há justos, nenhum sequer.
não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Mas o Senhor nos salvou, Pai, porque Jesus Cristo veio e fez essa obra, e é nele que nós temos a vida eterna. Nos ajuda nessa caminhada e que possa ser mesmo de grande valia para o fortalecimento da nossa fé. E como a tua palavra diz, o justo vai viver pela fé. E é de fé em fé, é dia após dia. Não deixa, Pai, não permita que sejamos enfraquecidos, mas como teu servo diz, não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E esse viver, que vivo agora na carne, é pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que me deu, Pai, a tua justiça, que eu não tenho nenhuma, e que vai nos levar, Pai, à glória eterna na tua presença. Aceita, Senhor, a nossa gratidão. Se porventura há entre nós alguém que entendeu que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, que possa mesmo reconhecer que é um pecador perdido, sem esperança, mas que confia, que entrega a sua vida ao Senhor. Ele dá o poder de ser feito um filho de Deus. Derrama sobre ti a justiça de Deus. E assim, Pai, nós entregamos as vidas aqui em tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amém.